Eu matei a fé da minha família com uma única palavra sussurrada no escuro, e assisti enquanto o veneno se espalhava como vinho azedo nas veias de todos nós. Minha mulher, com os olhos flamejantes de uma revolucionária que nunca viu o sol se pôr sem um manifesto, transformou nossas orações noturnas em um tribunal onde Deus era réu e eu, o traidor silencioso. Naquela noite de verão em Lisboa, quando o Tejo murmurava promessas de paz pelas janelas abertas, eu jurei que faria ela engolir cada sílaba de ódio que ela nos forçara a rezar, e comecei pela confissão que destruiria tudo o que restava de sagrado entre nós. O ar em nossa casa no bairro Alto sempre carregava o cheiro de jasmim misturado com o sal do rio, um lembrete de que Lisboa nos abraçava como uma amante ciumenta, mas naquela primavera de 2023, o perfume azedou. Eu me chamo João, 38 anos, um contador modesto que passava os dias equilibrando livros de empresas que mal pagavam o aluguel de um estúdio no Chiado. Minha mulher, Maria, era o oposto, uma advogada de direitos humanos, com o fogo de uma fado cantado nas ruas de Alfama, sempre lutando por causas que ecoavam nos noticiários da RTP. Nossos filhos, o Pedro de 10 anos e a Ana de 7, eram o elo frágil entre nós, inocentes como as gaivotas que planavam sobre o castelo de São Jorge. Tudo começou inocentemente, ou assim eu pensava. As orações familiares eram um ritual que herdamos dos meus pais, imigrantes do Alentejo que trouxeram para a capital a simplicidade das oliveiras e das missas ao amanhecer. Toda noite, após o jantar de bacalhau desmanchado ou sardinhas grelhadas, nos ajoelhávamos na sala de estar, com o crucifixo de madeira pendurado na parede como um juiz impassível. Maria, no início, participava com um sorriso relutante, murmurando à mãe, como quem assina um tratado de paz. Mas o mundo lá fora fervia, as eleições europeias se aproximavam, e os cartazes colados nos postes de luz do Rossio gritavam sobre corrupção, imigração e o fim da Europa como a conhecíamos. Foi numa quinta-feira chuvosa, com o céu de Lisboa despejando lágrimas sobre os telhados de telha vermelha, que ela cruzou a linha. Estávamos de mãos dadas, os olhos fechados, e eu comecei a oração habitual: Senhor, abençoa esta casa, protege nossos filhos das tempestades da vida. Mas Maria interrompeu, a voz baixa mas afiada como uma navalha de barbearia no terreiro do Paço. E Senhor, perdoa os políticos que vendem nossa nação aos estrangeiros, que enchem as ruas de Lisboa com rostos que não falam nossa língua, roubando o pão dos portugueses honestos. Pedro piscou, confuso, e Ana apertou minha mão com mais força. Eu engoli em seco, sentindo o peso daquela acusação não contra os céus, mas contra o nosso vizinho marroquino, o Sr. Hassan, que vendia figos frescos na esquina e sempre nos dava um a mais para as crianças. Naquela noite, deitado ao lado dela, com o som distante dos elétricos rangendo nas calçadas, eu me perguntei se era eu o culpado por não confrontá-la. Maria crescera em uma família de pescadores no Algarve, onde o mar era generoso mas impiedoso, e as histórias de seu avô sobre a ditadura de Salazar ainda a assombravam como fantasmas nas dunas de Faro. Ela via na política uma cruzada pessoal, uma forma de vingar as injustiças que moldaram sua juventude. Mas eu via apenas o risco de envenenar as mentes puras de Pedro e Ana, transformando nossas orações em sementes de ódio. É só uma oração, João, ela murmurou quando eu tentei falar, virando-se para o lado com o lençol como uma barreira. Deus entende a raiva dos oprimidos. Os dias seguintes foram um lento envenenamento. Toda noite, as orações se alongavam, entrelaçando preces por saúde e prosperidade com diatribes contra os traidores de Bruxelas ou os invasores que diluem nossa cultura. Pedro começou a repetir as frases na escola, e o professor o chamou para uma conversa. Uma carta chegou em casa, selada com o emblema da escola primária no Príncipe Real, alertando sobre discursos divisivos. Ana desenhava cruzes com bandeiras portuguesas queimando nas bordas. Eu me sentia como um espectador em um fado trágico, assistindo enquanto minha família se desfazia nota a nota. Foi no aniversário de Maria, uma festa simples no nosso terraço com vistas para o Tejo, que o primeiro golpe de vingança se formou em minha mente. Amigos vieram de todo lado, colegas dela da Associação de Imigrantes, ativistas com camisetas estampadas com slogans em inglês e português. O vinho verde fluía como o rio abaixo, e as conversas giravam em torno de protestos planejados para o sábado na Avenida da Liberdade. Eu sorria, servindo pastéis de nata, mas por dentro, uma frieza se instalava, como o vento do Atlântico cortando a noite de verão. Quando todos foram embora, e as crianças dormiam, eu me aproximei dela na cozinha, limpando pratos com movimentos deliberados. Maria, isso tem que parar. As orações são para unir, não para dividir. Ela riu, um som amargo como azeite virgem engolido puro. Unir.
João, você vive em uma bolha de números e faturas. O mundo está em chamas, e você quer que eu reze pelo bem comum. Esses políticos nos traíram, lembra do escândalo dos vistos dourados. Milhões roubados enquanto famílias como a nossa mal pagam a luz. Seus olhos brilhavam com lágrimas não de tristeza, mas de fúria contida, e eu vi ali o abismo. Ela não orava por perdão, mas por justiça armada. Naquele momento, jurei silenciosamente que faria ela provar o gosto da própria hipocrisia. Começaria devagar, como o vinho que amadurece nas adegas do Douro, sutil, inevitável. Na semana seguinte, eu mergulhei na pesquisa. Pela manhã, enquanto ela tomava café com o jornal de notícias aberto na página de opinião, eu fingia ler relatórios fiscais no meu laptop. Mas meus dedos voavam por sites anónimos, fóruns escondidos nos cantos da internet portuguesa, onde ex-ativistas contavam histórias de traições internas nas associações que Maria tanto amava. Descobri um antigo colega dela, um homem chamado Rui, que fora expulso da organização por desvio de fundos, dinheiro destinado a refugiados que acabaram em bolsos errados. Rui agora vivia em Coimbra, amargurado, e tinha um blog onde despejava segredos como um confessionário digital. Meu plano se formou como uma teia de aranha sob a luz do sol. Eu a confrontaria não com palavras, mas com verdades que ela enterrara. Mas primeiro, precisei endurecer meu coração. Toda noite, durante as orações, eu a sentia, murmurava à mãe, com os punhos cerrados sob a mesa, sentindo o ódio crescer como musgo nas paredes úmidas de nossa casa. Pedro notou minha distância, perguntando por que papai parecia um fantasma do castelo. Eu o abracei, inalando o cheiro de sabonete infantil, e prometi a mim mesmo que salvaria meus filhos dessa loucura, mesmo que isso significasse destruir a mulher que eu amara por 15 anos. O clímax daquela primeira fase veio numa missa dominical na sede de Lisboa, onde o ar cheirava a incenso e cera derretida. Maria insistira que fôssemos como família, mas durante o sermão sobre unidade cristã, ela sussurrou para mim: o padre fala de amor, mas ignora como os imigrantes tomam nossos empregos. Meu estômago revirou. Na saída, sob o claustro sombreado, eu a encarei pela primeira vez com olhos frios. Talvez devêssemos convidar o Sr. Hassan para jantar. Ele reza do mesmo jeito que nós. Ela congelou, o rosto pálido como as pedras antigas ao redor, e pela primeira vez, vi dúvida em seus olhos, uma rachadura na armadura que eu usaria para infiltrar o veneno. A dúvida de Maria era como uma erva daninha no jardim do nosso casamento, pequena no início, mas com raízes que se espalhavam vorazmente sob a terra fértil de mentiras não ditas. Nos dias que se seguiram à missa, ela tentou compensar, suavizando as orações com menções genéricas a paz no mundo, mas o dano já estava feito. Pedro, com sua curiosidade afiada como as garras de um gato de rua em Alfama, começou a questionar: mamãe, por que Deus não gosta dos estrangeiros? Ana, mais quieta, desenhava anjos com asas pretas, como se o céu tivesse tingido de cinza. Eu os observava da cozinha, preparando o almoço de domingo, coelho a caçador, receita da minha mãe, e sentia o peso da responsabilidade como uma âncora arrastando um barco frágil pelo Tejo. Decidi acelerar o plano. Naquela tarde, enquanto Maria estava no escritório no bairro da Ajuda, eu liguei para Rui. O número veio de um contato obscuro em um grupo de WhatsApp de ex-membros da associação. Sua voz do outro lado da linha era rouca, marcada por noites de uísque barato em tabernas de Coimbra. João. O marido da Maria. O que diabos você quer? Expliquei sem rodeios. Eu sabia da história dele, do dinheiro desviado, dos refugiados deixados na rua enquanto ela posava para fotos com políticos em jantares de gala. Ele riu, um som seco como folhas mortas sob os pés no outono alentejano. Ela te contou? Claro que não. A Maria sempre foi a santa, eu o demonio. Mas ouça, homem, eu tenho provas. E-mails, transferências bancárias. Ela sabia de tudo e calou a boca para subir na hierarquia. Meu coração martelava como o sino da igreja de São Vicente na colina. Não era vingança cega, era justiça, eu me convencia, enquanto anotava os detalhes em um caderno escondido no fundo da gaveta da escrivaninha. Rui prometeu enviar os arquivos por um link criptografado, não diga que veio de mim, ou ela me destrói de vez. Desliguei e caminhei até a varanda, olhando para as luzes piscando no cais do Sodré, onde casais dançavam fado em bares escondidos. Como havíamos chegado a isso? 15 anos atrás, nos conhecemos em uma manifestação contra a austeridade, ela com um cartaz erguido alto, eu fornecendo os números para provar a desigualdade.
O amor nasceu ali, no suor e na raiva compartilhada. Agora, aquela mesma raiva nos devorava. Eu comecei a plantar sementes de dúvida nela, sutil como o sal no mar. Durante o jantar, com o vapor do ensopado de grão de bico subindo como fumaça de incenso, eu mencionei casualmente, ouvi no rádio sobre fraudes em associações de caridade. Imagina se alguém próximo estivesse envolvido. Seus talheres pararam no ar, e ela me fuzilou com os olhos castanhos que outrora me derretiam como manteiga no sol de Évora. O que você está insinuando, João? Que eu, de todas as pessoas. Neguei com um sorriso forçado, mas o veneno já escorria. Naquela noite, as orações foram tensas, ela pulou a parte política, mas sua voz tremia, como se as palavras não ditas a sufocassem. Os arquivos chegaram 2 dias depois, enquanto eu esperava na fila do Pingo Doce no Martim Muniz, comprando pão de milho fresco. Meu telefone vibrou, e lá estavam, PDFs de e-mails com o logotipo da associação, números de contas offshore em Chipre, assinaturas dela aprovando despesas administrativas que somavam milhares de euros. Meu estômago se revirou, não de raiva, mas de uma tristeza profunda, como o fado de Amália Rodrigues e quando em uma sala vazia. Maria não era uma ladra, ela era uma sobrevivente, justificando os fins pelos meios em um mundo que mastigava os idealistas. Mas aquilo justificava envenenar nossas orações. Justificava transformar nossos filhos em ecos de ódio. Eu guardei os arquivos em uma pasta criptografada no meu laptop, acessível apenas por uma senha que eu memorizara como uma oração profana. O próximo passo era mais arriscado, envolver a família. Meus pais, agora aposentados em uma casinha em Setúbal com vista para a Baía de Troia, sempre foram o porto seguro. Liguei para minha mãe numa manhã de neblina, enquanto Maria saía para uma reunião no Parlamento Europeu. Mãe, venham passar o fim de semana. Tragam o vinho do seu irmão. Ela concordou sem questionar, mas eu ouvi a preocupação em sua voz. Tudo bem com a Maria, filho? Ela parece tão distante nas fotos que vocês mandam. Eles chegaram na sexta-feira, carregando cestas de figos maduros e queijos de cabra embrulhados em folhas de parreira. O abraço de meu pai cheirava a terra úmida do Alentejo, e por um momento, esqueci o plano. Jantamos no terraço, com as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas caídas no rio. As crianças correram para os avós, contando histórias da escola, e Maria se esforçou para ser a anfitriã perfeita, servindo petiscos de amêijoas e conversando sobre o clima. Mas durante as orações, com todos ajoelhados em círculo, ela não resistiu. Senhor, guia nossos líderes para que protejam o que é nosso, contra aqueles que vêm de fora e tomam sem dar. Meu pai ergueu uma sobrancelha, e minha mãe apertou minha mão. Depois que as crianças foram para a cama, sentamo-nos na sala com copos de porto. Eu iniciei a conversa, fingindo casualidade. Pai, você que viveu a Revolução dos Cravos, o que acha de misturar política com fé? Ele grunhiu, acendendo um cigarro apesar das broncas da mãe. Política é sujeira de rua, João. Fé é o que te mantém de pé quando a sujeira te engole. Maria se mexeu inquieta, e eu vi a oportunidade. Mas e se alguém que amamos estivesse sujo? Como fraudes em causas nobres. Soltei o anzol, e ela mordeu. Do que você está falando, respondi com um suspiro, abrindo o laptop. Os arquivos brilharam na tela, e o silêncio que se seguiu foi mais alto que o tráfego na Rua Augusta. Meu pai leu em voz alta um e-mail, sua voz rouca cortando o ar como uma foice no trigo. Maria negou no início, lágrimas escorrendo como chuva no vidro da janela. Era para o bem maior. Aqueles fundos salvavam vidas. Mas as provas eram irrefutáveis, e minha mãe, sempre a pacificadora, cobriu o rosto com as mãos. Filha, como você pôde? Nós te criamos melhor que isso. A noite terminou em gritos abafados, com Maria trancando-se no quarto e eu consolando os pais no sofá. Pela primeira vez, senti o gosto da vingança, amargo, mas viciante, como o café forte de uma esplanada no Chiado. No dia seguinte, enquanto eles partiam de volta para Setúbal, prometendo rezar por nós, Maria me confrontou na cozinha. Você me traiu, João. Usou minha própria família contra mim. Eu encarei, calmo como o Tejo em dia de calmaria. Não, Maria. Você nos traiu primeiro, envenenando o sagrado com seu ódio. Ela saiu batendo a porta, e eu soube que o jogo havia mudado. Agora, a vingança não era mais sutil, era uma tempestade se formando sobre as 7 colinas de Lisboa.
A porta batendo ecoou pela casa como o último acorde de um fado de despedida, deixando um vazio que o vento do norte preenchia com sussurros frios pelas frestas das janelas. Maria não voltou naquela noite, nem na seguinte. Mandou uma mensagem seca: fique no escritório. Precisamos de espaço. Espaço, a palavra soava como uma piada cruel em uma cidade onde as ruas se entrelaçavam como veias expostas, e o anonimato era um luxo para os ricos do Lapa. Eu cuidei das crianças sozinho, preparando mingau de aveia com mel para o café da manhã, levando Pedro à escola de bonde rangente e lendo histórias de O Bichinho do Casulo para Ana à noite. Mas por dentro, eu era um vulcão adormecido, a lava da raiva borbulhando sob a crosta da rotina. Os dias se arrastaram como as sombras alongadas no final da tarde no Jardim da Estrela. Eu voltei ao trabalho, mergulhando em planilhas de números que não mentiam, ao contrário das pessoas. Meus colegas no escritório em Alcântara notaram minha distração. João, você parece que perdeu o Euromilhões e ganhou um divórcio, brincou Miguel, um lisboeta de gema com sotaque carregado de peixe fresco. Ri forçado, mas à noite, sozinho com o crucifixo na parede, eu rezava de verdade pela primeira vez em meses, não por perdão, mas por força para o que viria. Maria reapareceu no quinto dia, com olheiras profundas como as ravinas do Douro e uma mala de fim de semana que cheirava a hotel barato no cais do Sodré. As crianças a abraçaram, alheias ao abismo, mas ela mal retribuiu, os olhos fixos em mim como uma acusadora na Inquisição. Precisamos conversar, disse ela, baixinho, enquanto as crianças brincavam no quarto. Sentamo-nos à mesa da cozinha, com uma garrafa de vinho tinto de Alentejo entre nós, dão, encorpado e terroso, como as raízes do nosso casamento. Ela começou devagar, a voz trêmula como folhas de sobreiro ao vento. Eu errei, João. Aqueles fundos eram para pagar advogados para famílias refugiadas presas em burocracia. Mas sim, peguei uma parte para a associação sobreviver. Não para mim. Admitiu lágrimas nos olhos, e por um instante, eu quis estender a mão, dissolver a vingança em um abraço. Mas lembrei das orações profanadas, das sementes de ódio plantadas em Pedro e Ana. E a política nas nossas preces. Isso era para o bem maior também. Você transformou Deus em um panfleto eleitoral. Ela se defendeu com a ferocidade de uma leoa do Algarve. O mundo está desmoronando, João. Olhe para as ruas, protestos em Coimbra, greves em Porto, e Lisboa cheia de turistas que compram nossas casas enquanto portugueses dormem na rua. Eu só queria que nossos filhos soubessem lutar. Discutimos por horas, as vozes subindo como o vapor de uma chaleira no fogão a gás, até que Pedro apareceu na porta, esfregando os olhos. Parem de brigar como na TV. Aquilo nos calou, um lembrete cruel de que a guerra era nossa, mas as baixas eram deles. Naquela noite, as orações foram um campo minado. Ela tentou uma versão neutra, pedindo paz para todos os povos, mas sua voz carregava o resíduo da amargura, como vinho azedo no fundo do copo. Eu assenti, mas meu mente girava com o próximo passo da vingança, expor não só a ela, mas ao mundo que ela idolatrava. A associação dela tinha um evento grande na próxima semana, um gala de arrecadação no Convento do Carmo, com doadores de elite e câmaras da SIC Notícias. Eu hackearia o sistema. Não, nada tão vulgar. Em vez disso, anônimo como um nevoeiro matinal no Tejo, enviaria os arquivos para um jornalista freelance que eu encontrara em um fórum de denúncias. O jornalista se chamava Carla, uma mulher de Beja com pluma afiada e um blog chamado Vozes Esquecidas. Contatei-a por e-mail criptografado, anexando amostras dos documentos. Isso é maior que você imagina, respondi ela, ansiosa. Se for real, vai explodir como um incêndio de Pedrógão. Marquei um encontro em um café escondido no Bairro Alto, um lugar onde os intelectuais bebiam ginginha e conspiravam sobre o fim do mundo. Fui sozinho, deixando as crianças com uma vizinha, o coração acelerado como o elétrico subindo a colina. Carla era mais jovem do que eu esperava, com cabelos cacheados e um piercing no nariz que gritava rebeldia solista. Sobre capucines fumegantes, mostrei tudo. Seus olhos se arregalaram como pratos de azulejos azuis. Sua mulher. A Maria Santos, a defensora dos oprimidos. Isso vai destruí-la. Hesitei por um segundo, era isso que eu queria. Destruir a mulher que me dera filhos, que dançara comigo sob as estrelas em uma romaria em Fátima. Mas lembrei da confissão sussurrada para Pedro, Deus não ama os de fora. Assenti. Publique. Mas proteja as crianças.
Voltei para casa com o peso de uma sentença assinada. Maria me esperava na sala, de braços cruzados. Onde você esteve? Mentiu fluentemente, reunião com um cliente. Ela não insistiu, mas o ar entre nós era espesso como fumaça de sardinha grelhada. Na cama, ela se virou para mim pela primeira vez em dias, o corpo quente buscando reconciliação. Cedi, por um momento de fraqueza, sentindo sua pele como a areia quente de uma praia em Cascais. Mas enquanto ela dormia, eu planejava o golpe final. Durante o gala, quando os flashes piscassem, o artigo sairia online, e o mundo veria a hipócrita por trás da mártir. Os dias até o evento foram uma dança tensa. Maria se preparava com fervor, experimentando vestidos vermelhos como o vinho do Porto, ensaiando discursos sobre solidariedade. Eu a ajudava, elogiando, fingindo apoio, enquanto por dentro ria da ironia, o homem dos números orquestrando a queda da Rainha da Justiça. Pedro e Ana sentiam a eletricidade no ar, tornando-se mais quietos, como gatos antes da tempestade. Uma noite, Ana me perguntou: papai, a mamãe vai embora para sempre? Abracei-a forte, o cheiro de seu cabelo me ancorando. Não, filha. Mas às vezes, as pessoas precisam aprender a ser melhores. O gala chegou como uma onda atlântica. Dirigi até o convento do Carmo sob uma lua cheia que banhava as ruínas góticas em prata. Maria desceu do carro radiante, o vestido fluindo como o Douro em cheia. Beijei sua bochecha, sussurrando boa sorte, e assisti enquanto ela entrava no salão abobadado, cercada de aplausos. Fiquei no carro, o telefone na mão, atualizando o site de Carla a cada minuto. Às 21h em ponto, o artigo explodiu: escândalo na Associação de Direitos Humanos, líder desvia fundos para refugiados. O nome dela em negrito, fotos antigas de protestos agora manchadas. Meu telefone tocou, era ela, a voz um grito abafado pelo caos. João. O que você fez? Correntes de pânico e raiva. Eu revelei a verdade, Maria. Como você revelou o ódio nas nossas orações. O silêncio que seguiu foi o mais doce veneno que eu já provara. O grito de Maria cortou a linha como uma faca rombuda, deixando apenas o zumbido vazio da conexão perdida e o eco distante dos aplausos no convento. Eu imaginei a cena, flashes de câmaras como trovões, rostos chocados dos doadores, embaixadores com ternos italianos, celebridades de telenovelas da TVI, todos virando as costas para a mulher que outrora os envergonhava com discursos flamejantes. Dirigi para casa devagar, pelas ruas labirínticas do Chiado, passando por bares onde casais riam alheios ao colapso de um mundo. O Tejo refletia as luzes da cidade como um espelho quebrado, e eu me perguntei se havia cruzado o Rubicão, não o de César, mas o de um homem comum transformado em vingador. Cheguei à casa vazia, as crianças com a avó por precaução. A sala de estar parecia um palco abandonado, o crucifixo na parede agora um testemunha acusador. Sentei-me no sofá, abrindo uma garrafa de aguardente de medronho que meu tio mandara do interior, o líquido queimando a garganta como penitência. As notificações no telefone choviam, amigos em pânico, colegas dela xingando traição, até um e-mail de Rui, bem feito. Agora ela sabe como é ser exposto. Mas não havia triunfo, apenas um vazio que se expandia como a neblina sobre o rio ao amanhecer. Maria voltou às 3 da manhã, o vestido amarrotado como uma bandeira de rendição, maquiagem borrada em riachos negros pelo rosto. Ela não gritou, em vez disso, desabou na cadeira oposta, os olhos vazios como as ruínas do convento onde sua carreira morrera. Porquê, João? 15 anos, 2 filhos, e você me destrói assim. Sua voz era um sussurro rouco, quebrada como o azulejo rachado em uma fachada antiga. Eu poderia ter mentido, dito que era um erro, mas a vingança exigia verdade nua. Porque você destruiu nós primeiro. Suas orações não eram preces, eram veneno. Você ensinou ódio aos nossos filhos em nome de Deus. Ela riu, um som histérico que reverberou pelas paredes de gesso. Ódio. Eu lutei por justiça. Por famílias como a do Hassan, que você tanto defende agora. Mas você, com sua covardia burguesa, prefere números a sangue. Levantou-se, cambaleando, e apontou para o crucifixo. Olhe para ele. Ele perdoa traidores como você. Avançou, as unhas cravando em meu braço, mas eu a segurei, sentindo os ossos frágeis sob a pele, a mesma pele que eu beijara em noites de verão em Sintra. A briga durou até o sol nascer,
tingindo o céu de rosa como sangue diluído na água. Ela confessou mais: os desvios não eram só para a associação, mas para pagar dívidas de sua família no Algarve, o pai doente com câncer que engolia economias como um buraco negro. Eu fiz o que tinha que fazer, soluçou ela, finalmente. E ali, no limiar da confissão, eu vi a humanidade dela, não a ativista, mas a mulher assustada que eu amara. Mas o dano estava feito, a vingança, uma vez liberada, não recuava como as marés do Atlântico. Na manhã seguinte, a casa acordou para o caos. Pedro e Ana voltaram da avó, os olhos grandes de confusão ao verem as malas dela na entrada. Mamãe vai viajar? Perguntou Ana, agarrando uma boneca de pano. Maria forçou um sorriso, ajoelhando-se para abraçá-los. Só um tempo, meu amor. Para pensar. Mas Pedro, mais velho, farejou a mentira: é por causa da briga. Da política na oração. O menino de 10 anos, com a sabedoria precoce de quem ouve adultos se dilacerarem, tocou o ponto exato. Maria olhou para mim, acusadora, e eu soube que o veneno se espalhara para eles também. Os dias viraram semanas de limbo. Ela se mudou para um apartamento alugado no Intendente, um bairro boêmio onde artistas pintavam murais de revolução nas paredes descascadas. Visitas aos filhos eram tensas, mediadas por mensagens frias: traga-os sábado, 10 horas. Eu mergulhava no trabalho, aceitando horas extras para preencher o silêncio da casa, mas à noite, o crucifixo me encarava, e eu questionava: fui eu o monstro? Um terapeuta que consultei em segredo, um homem grisalho de Évora com consultório no Saldanha, disse: vingança é um espelho quebrado, João. Reflete sua própria dor de volta, multiplicada. Mas palavras não curavam, só o tempo, e o tempo era um ladrão em Lisboa, roubando momentos como turistas levam azulejos das fachadas. Então veio o contragolpe, sutil, mas cortante como uma brisa de dezembro no Rossio. Maria começou a reconquistar Pedro e Ana com histórias editadas. Mamãe lutava por gente como nós, contra os ricos que roubam. Ela os levava a parques no Monsanto, comprava gelados de pastelaria, e aos poucos, eu via a lealdade deles se dividir como o Tejo em afluentes. Uma noite, Pedro me confrontou: papai, porque você machucou a mamãe? O vovô disse que homens de verdade protegem. O soco no estômago foi pior que qualquer traição, meu filho, e quando o ódio que eu jurar é erradicar. Decidi contra-atacar, mas não com mais escândalos. Em vez disso, busquei redenção através das crianças. Inscrevi Pedro em um clube de xadrez na junta de freguesia, onde ele aprenderia estratégia sem veneno político. Para Ana, aulas de fado na Casa da Música de Alfama, para que cantasse dores antigas sem ódio novo. E para mim? Comecei a frequentar uma pequena igreja em Madragoa, um bairro de pescadores onde o padre, um homem arrogado como casca de sobreiro, pregava sobre perdão sem floreios. Deus não é político, João, disse ele após a missa, partilhando um copo de vinho de missa. Ele é o silêncio após a tempestade. Mas Maria não desistia. Ela processou a associação por difamação, virando a mídia contra o jornalista sensacionalista, e indiretamente, contra mim. Artigos na Público me pintavam como o marido ciumento, o sabotador anónimo. Amigos se afastaram, sussurrando nas esplanadas do bairro alto. Senti o cerco se fechar, como as muralhas de Óbidos em dia de feira medieval. Então, o golpe mestre dela, ela pediu a guarda compartilhada, mas com cláusula para educação moral, incluindo discussões sobre justiça social nas visitas. O juiz, um homem de Leiria com olhos cansados, assentiu: as crianças precisam de equilíbrio. Naquela audiência no Tribunal do Campus da Justiça, sob tetos altos e equantes como catedrais, eu a encarei do outro lado da sala. Ela parecia uma viúva de fado, pálida mas resoluta. Pelo bem deles, murmurou ela quando o martelo bateu. Mas eu soube, no fundo da alma, que a guerra estava longe de acabar. A vingança dela agora era psicológica: reconquistar os filhos, me isolar como um ermita nas colinas de Sintra. Deixei o tribunal com o coração pesado como chumbo de bala de canhão no rio. Mas em casa, acendendo uma vela sob o crucifixo, jurei continuar. O próximo movimento seria o mais doloroso: revelar a ela a profundidade da própria escuridão, forçando-a a confrontar não só os erros passados, mas o ódio que ainda fervia em seu peito. O tribunal me deixou com uma sentença não escrita: sobreviva à solidão que você semeou, João. As semanas seguintes foram um purgatório particular, onde cada manhã acordava com o som dos elétricos subindo a colina,
um lembrete de que Lisboa seguia seu ritmo impiedoso, indiferente aos corações partidos. As crianças dividiam o tempo como pães partidos no altar, fins de semana comigo, dias úteis com ela, e eu me esforçava para ser o pai estável, o provedor de risadas e biscoitos de nata quentinhos da pastelaria de Belém. Mas por dentro, a vingança amadurecia como queijo de azeitão, cremoso e pungente, pronta para ser cortada na hora exata. Maria usava as visitas para tecer sua teia. Levava Pedro a museus no Belém, apontando para mapas antigos. Vê, filho. Portugal era grande, mas nos roubaram. Ana voltava com desenhos de bandeiras portuguesas defendendo nossos lares, de sombras escuras. Eu contra-argumentava com gentileza, levando-os ao oceanário de Lisboa, onde peixes de todos os oceanos nadavam em harmonia. O mundo é grande, como o mar. Todos têm lugar. Mas as sementes dela cresciam, e eu via nos olhos de Pedro uma dúvida que me corroía como ferrugem em ferro forjado. Decidi que o contragolpe precisava ser íntimo, psicológico, não um escândalo público, mas uma dissecação da alma dela. Marquei um jantar, de reconciliação, em um restaurante escondido no Time Out Market, um lugar onde os aromas de mariscos grelhados se misturavam com conversas de turistas e locais. Ela aceitou, relutante, vestindo um casaco simples que escondia as curvas que eu conhecia de cor. Sentamo-nos à mesa de carvalho, com vistas para o rio onde barcos de cruzeiro deslizavam como cisnes brancos. Pelo bem das crianças, brindamos com copos de vinho verde espumante, mas o brinde soou oco como uma concha vazia na praia da Ericeira. Comecei devagar, cortando o polvo ao lagareiro com faca afiada. Lembra da nossa lua de mel em Madeira? Você rezava para o sol nascer sem política, só gratidão. Ela sorriu tristemente, os olhos refletindo as luzes do mercado. Éramos jovens, João. O mundo não nos havia mastigado ainda. Guiei a conversa para o passado dela, escavando como um arqueólogo nas ruínas de Troia. Conte-me sobre seu pai. O câncer. É isso que te tornou assim? Lutando contra moinhos como Dom Quixote. Ela hesitou, o garfo parando no ar, e então as palavras jorraram, histórias de noite sem faro, o pai tossindo sangue enquanto faturas de hospital se acumulavam como dunas de areia. Eu vi o sistema devorá-lo. Por isso luto, para que ninguém mais sofra. Assenti, fingindo empatia, mas girei a faca, e os fundos desviados. Era vingança contra o sistema, ou só sobrevivência egoísta? Seus olhos se estreitaram, o vinho corando suas bochechas. Você não entende. Era para ajudar outros como ele. Pressionei mais, como o Hassan. Nosso vizinho que você demonizava nas orações. O nome a atingiu como uma lapa afiada. Eu estava com medo. Medo de perdermos tudo. Lágrimas caíram, salgadas como o Atlântico, e eu estendi a mão sobre a mesa, tocando a dela pela primeira vez em meses. Medo é humano, Maria. Mas transformá-lo em ódio nas preces de nossos filhos. Isso é monstruoso. Ela puxou a mão, o rosto endurecendo como pedra de cantaria em uma catedral. Você é o monstro, expondo-me para o mundo. Por quê? Porque eu te desafiei. Levantei-me calmamente, pagando a conta com notas amassadas. Não por desafio. Por amor, amor que você profanou. Saí deixando-a ali, sozinha entre o burburinho, e dirigi para casa com o coração acelerado. O jantar plantara a semente, dúvida em si mesma, o primeiro passo para a derrocada interna. Mas ela revidou feroz. Dias depois, Pedro veio para casa com um panfleto da associação dela, agora reformulada sob novo nome. Mamãe disse que papai é como os políticos, fala de paz, mas destrói lares. O menino de 10 anos, com olhos que espelhavam os meus mas carregavam a fúria dela, me confrontou no quarto. É verdade. Neguei, mas a rachadura se abriu. Comecei a gravar as visitas, notas em um diário escondido, 21/10, Maria menciona invasores em História de Ninar. Enviava cópias para o advogado, construindo um caso para custódia exclusiva, não por ganância, mas por proteção. O turning point veio numa tarde de outono, com folhas douradas caindo como confetes no Parque Eduardo VII. Encontrei Maria lá, sozinha em um banco, olhando para a cidade estendida aos pés. Sentei-me ao lado, sem convite. Eu sei sobre o processo de custódia, disse ela, a voz baixa como o vento nas faias. Você quer me tirar tudo.
Olhei para o horizonte, onde o castelo de São Jorge vigiava eterno. Não tudo. Só o veneno. Ela chorou então, abertamente, o corpo tremendo como uma folha no vendaval. Eu te odeio por isso, João. Mas talvez você tenha razão. Meu pai me ensinou a lutar sujo, e eu virei ele. Naquele momento de vulnerabilidade, eu poderia ter perdoado, selado a paz com um beijo sob as árvores centenárias. Mas a vingança sussurrava, mais um passo. Prove, então. Pare com as histórias para as crianças. E reze de verdade, sem política. Ela assentiu, enxugando o rosto com a manga. Eu tento. Mas eu sabia que promessas eram como névoa matinal, evaporavam ao sol. Na semana seguinte, testei-a. Uma noite de oração familiar, com as crianças de volta para um fim de semana teste. Ajoelhados no círculo, eu comecei, Senhor, abençoa todos os que buscam refúgio em nossa terra. Maria hesitou, os lábios se movendo em silêncio, mas assentiu. Pedro franziu a testa, como o Sr. Hassan. Ela engoliu em seco. Sim, como ele. Deus ama a todos. Foi um pequeno vitória, mas suficiente para rachar sua armadura. Porém, a verdadeira prova veio quando o artigo de follow-up saiu. Carla publicou uma peça sobre a redenção da ativista caída, baseada em uma entrevista anônima que eu orquestrei. Maria leu em voz alta para mim por telefone, a voz misturando raiva e alívio. Você fez isso? Sim. Para te dar uma saída. Mas o tom dela endureceu, ou para me controlar. Desligou, e eu soube que a batalha psicológica atingira o ápice. Agora, ela tramava sua própria vingança, mais profunda que a minha. Dias depois, recebi uma carta do advogado dela. Ela retirava o pedido de custódia compartilhada, cedendo mais tempo para mim, mas com uma condição: terapia familiar obrigatória. Aceitei, vendo o truque, na terapia, ela exporia minhas manipulações, virando o terapeuta contra mim. A primeira sessão, em um consultório aconchegante no Rato com cheiro de lavanda seca, foi um campo de batalha verbal. O terapeuta, uma mulher de Coimbra com óculos de armação fina, ouviu as acusações, minhas vazamentos, suas preces ideológicas. As crianças desenhavam no canto, alheias ao fogo cruzado. Vocês dois são prisioneiros de um ciclo, disse ela. A vingança de João nasceu da dor de Maria, e vice-versa. Maria olhou para mim, os olhos suplicantes pela primeira vez. Me perdoa. Eu hesitei, o coração dividido como o mar de Galícia. Só se você parar de lutar sombras. A terapia se tornou nosso calvário semanal, um ritual mais doloroso que qualquer oração profanada, onde palavras eram bisturis cortando camadas de orgulho e dor acumulados como sedimento no fundo do Tejo. O consultório no Rato, com suas paredes pintadas de azul como o céu de Estremoz, testemunhava confissões que nem o padre de Madragoa ouviria. Maria admitia o ódio enraizado. Meu pai morreu odiando o sistema, e eu herdei isso como uma maldição. Eu revelava minha culpa, expor você me fez sentir poderoso, mas vazio como uma casa sem alma. As crianças, sentadas no tapete fofo, absorviam tudo, Pedro rabiscando xadrezes caóticos, Ana moldando massinha em corações partidos. Devagar, como o vinho fermentando nas pipas do Douro, algo mudou. Maria começou a se voluntariar em um centro de acolhimento no Martim Muniz, ajudando imigrantes sem discursos, só mãos sujas de trabalho real, distribuindo sopa de caldeirada e roupas quentes. É diferente, me disse ela uma noite, após uma sessão, caminhando pelas ruas iluminadas do Chiado. Não é luta, é cura. Eu assenti, sentindo o gelo em meu peito derreter como neve de inverno nas encostas da Serra da Estrela. Mas a confiança era frágil, como vidro de murano em uma prateleira instável. O teste final veio no Natal, com as luzes da Baixa de Lisboa piscando como promessas renovadas. Convidei-a para a ceia em nossa casa, não mais minha, mas nossa novamente, um passo hesitante sobre o abismo. Ela chegou com os braços cheios de rabanadas douradas e um vinho espumante de bairrada, o sorriso tímido como uma virgem em procissão de Fátima. As crianças correram para ela, e pela primeira vez em meses, o abraço familiar pareceu inteiro, como um azulejo restaurado em uma fachada antiga. Após o jantar de peru assado com castanhas e broa de milho, ajoelhamos para as orações. O crucifixo na parede brilhava sob as luzes da árvore de Natal, e o ar cheirava a canela e pinheiro. Eu comecei, Senhor, nesta noite sagrada,
abençoa nossa família e todos os que buscam luz no escuro. Maria continuou, a voz firme mas suave, e perdoa nossas falhas, ensina-nos a amar sem fronteiras. Pedro e Ana murmuraram, Amém, e não havia veneno, só paz, frágil como a neve de um sonho. Mas a vingança não morre fácil, ela sussurra nas sombras. Naquela noite, deitados lado a lado pela primeira vez, ela confessou, eu planejei dispor também, João. Um artigo sobre seu jogo sujo na terapia. Ri baixinho, traçando o contorno de seu ombro. E eu teria lido, como li o seu. Virou-se para mim, os olhos castanhos profundos como poços em Évora. Somos monstros um do outro. Beijei sua testa, sentindo o sal das lágrimas secas. Não. Somos humanos, falhos, mas capazes de graça. Os meses seguintes foram uma reconstrução lenta, como restaurar um palácio pós-terremoto. Voltamos a morar juntos, dividindo a casa no bairro alto com rotinas que curavam, passeios de barco no Tejo ao pôr do sol, fados cantados em voz baixa para adormecer as crianças, orações puras que pediam só amor. Maria deixou a associação, abrindo um pequeno escritório de mediação familiar no Intendente, ajudando casais partidos como nós a costurar feridas. Eu, por minha vez, doei os arquivos restantes para uma ONG anônima, limpando minha consciência como se lava o chão de pedra após uma festa. Pedro venceu um torneio de xadrez, aprendendo que vitórias vêm de paciência, não de ataques furiosos. Ana cantou seu primeiro fado em um recital, a voz trêmula mas pura, e quando as dores de gerações sem ódio novo. E nós? Aprendemos que o amor verdadeiro não é a ausência de guerra, mas a escolha diária de paz em meio ao caos. Olhando para trás, da varanda com vistas para o castelo iluminado, eu me pergunto, fui o cuzão por me sentir mal com as orações políticas dela? Sim, talvez. Mas naquela dor nasceu a vingança que nos salvou, não destruindo, mas revelando. Em Lisboa, cidade de saudades e renascimentos, perdoamos e seguimos, mãos dadas contra o vento do Atlântico, rezando não por justiça armada, mas por corações abertos ao milagre do amanhã. E assim, sob o céu estrelado de Portugal, nossa história não termina em ruínas, mas em uma prece sussurrada, à mãe em perfeição humana, à redenção conquistada no fogo da dor.